Olá, bom dia, graça e paz. Você é muito bem-vindo aí a essa live, né? Essa oportunidade que o Senhor nos concede. Mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma quarta-feira. E hoje a palavra que Deus colocou no meu coração tem muito a ver com essa imagem aqui, ó. O que você vê nessa imagem? Um homem ajudando o outro a subir, né? Um homem numa posição onde ele já tinha passado por essa experiência aqui, e ele então agora está ajudando o outro a passar pela experiência para chegar na posição onde ele está. Isso aqui tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje, que é a nossa missão. E eu quero ler um texto bíblico de um livro curioso, um livro que não aparece o nome de Deus. Alguns estudiosos vão dizer que alguém queria impedir que esse livro entrasse no cânon bíblico exatamente porque ele não cita o nome de Deus. Se você é um estudioso da Bíblia, você vai saber que eu estou falando do livro de Esther. Então vamos lá. O texto de Esther que nós vamos ler para essa oportunidade aqui é Esther capítulo 4, os versículos 13 e 14, que diz assim, ó. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em seu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então, olhe bem, aqui a gente tem uma conversa entre Mardoqueu e um eunuco que foi enviado por Esther. Quem era Esther? Esther, ela era uma rainha, a rainha do trono, que era esposa de Assuero. Assuero é um título. Alguns estudiosos vão dizer que Assuero é um título. Ele era chamado também de Xerxes. Esse Assuero foi pai do Artaxerxes, que a gente está estudando na igreja. A gente está no mês infantil, a gente está estudando sobre o livro de Neemias, e a gente vê lá que o rei que liberou Neemias para a reconstrução dos muros foi o rei Artaxerxes, né? Esse rei Artaxerxes era filho desse Xerxes, desse Assuero aqui, que era o marido de Esther. Esse rei Assuero, ele tinha colocado um homem numa posição de excelência dentro do trono dele, dentro do comando dele, que era um homem chamado Amã. Esse homem chamado Amã, quando ele assumiu a posição mais elevada de que todos os outros príncipes do Império Persa, Medo-Persa, ele então ele ordena que todas as pessoas se curvem diante dele. E esse rapaz aqui, o Mardoqueu, que era primo de Esther, ele era primo e era tutor dela, porque Esther, os pais dela tinham morrido, ela tinha ficado órfã muito jovem, então esse Mardoqueu cuidava dela. Esse Mardoqueu também era um oficial do trono, lá na coroa. Mas ele se recusa a se dobrar perante o Amã, porque ele é judeu. Aí ele explica isso, ele fala assim: eu não vou me curvar diante de você, porque eu sou judeu, eu só me curvo diante do Senhor. E o Amã, então, muito vaidoso, fica muito revoltado com isso, ele então vai conversar com o rei, e ele pede o rei para fazer um edito de morte, editar um documento para a morte de todos os judeus, porque ele considerava que os judeus eram subversivos. Os judeus não aceitavam as leis do Império Medo-Persa. E o rei, então, consente a Naamã que faça isso. E é nesse contexto que surge. Então, o Mardoqueu e todos os demais judeus, né, à medida que as cartas iam chegando nas províncias, os judeus começam a ficar tristes, começam a ficar em luto, né, colocam roupa de luto, fica triste porque eles estão condenados à morte. Então, Mardoqueu também faz isso, ele em praça pública, perto do palácio, ele então se veste de cinza, de saco, coloca cinza na cabeça, fica naquela posição de luto ali, até que Esther pergunta para ele o que está acontecendo. Aí então o eunuco vai lá conversar com ele, ele explica isso para ela: olha, existe um edito de morte a todos os judeus. E ele fala assim, a Esther fala assim: mas é muito perigoso eu ir até o rei, porque a pessoa, mesmo que ela fosse esposa do rei, só podia chegar ao rei para conversar se o rei chamasse. O rei tinha um cetro, que era um bastão, e ele apontava esse bastão para o lado da pessoa, a pessoa tocava na ponta do cetro e tinha liberdade para falar com ele. Caso isso não acontecesse, se a pessoa fosse por livre e espontânea vontade, seria morta. Essa pessoa seria assassinada pelo próprio rei. Então ela falou assim: mas é muito risco eu fazer isso. Aí esse Mardoqueu manda falar com ela assim: olha, Esther, você foi colocada por Deus nessa posição de esposa do rei, talvez para esse momento. Se você recusar fazer se você se recusar a intervir para que os judeus não morram,
você como judia também vai morrer. E talvez Deus levante outra pessoa para fazer isso. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Não vou me ater muito ao fato histórico. Depois você lê o livro de Esther, tá? Bom, é um livro que não fala de Deus, não fala o nome de Deus, mas ele mostra Deus nas entrelinhas, porque Deus colocou Esther naquela condição, na condição de rainha, para interceder diante do rei com relação ao povo. O que acontece é que ela intercede diante do rei, o rei descobre a conspiração e a vaidade de Amã, manda matar o Amã e liberta o povo judeu, e aí você tem a festa do Purim, que é uma festa judaica que comemora exatamente esse livramento. Esses acontecimentos ocorreram 30 anos antes do nascimento, 30 anos antes de Esdras e Neemias reconstruir ou trabalharem na reconstrução de Jerusalém. Então veja bem, nós somos colocados em posições por Deus, com o objetivo de ajudar o outro a subir, né? Nós não fomos colocados numa posição privilegiada muitas vezes. Talvez o dinheiro que você tem, o dom que você tem, a habilidade que você tem, as influências que você tem, isso não é para você. Isso são recursos que Deus te dá e que você precisa ver a oportunidade de ajudar pessoas também a subirem, né? Então foi isso que Mardoqueu falou para a prima dele, para Esther. Falou: Esther, você talvez tenha sido colocado por Deus nessa posição de rainha para ajudar a gente nesse momento, né? Tem pessoas que chegam na igreja para ajudar a igreja em um determinado momento. Tem pessoas que chegam no seu trabalho para te ajudar em um determinado momento. Tem pessoas que batem na sua porta em um determinado momento. E às vezes você pode até falar assim: poxa, no momento que eu estava precisando dessa palavra, que eu estava precisando dessa pessoa, que eu estava precisando desse recurso, chegou. Não é coincidência. Embora não cite o nome de Deus, mostra Deus nas entrelinhas agindo o tempo todo para cuidar do seu povo. Então presta atenção para você não perder a oportunidade de estar numa posição e não usar essa oportunidade para abençoar a vida de alguém. Diga não à covardia. Esther sabia que corria um risco. E sabe o que ela fez? Ela se vestiu, ela se preparou, durou 6 meses se preparando e ela ficou diante do rei. Ela sabia que ela corria o risco de ser morta. Aí o rei olhou e falou: o que você está fazendo aqui, Esther? E estendeu para ela o bastão. Tipo assim, pode falar. Aí ela foi e colocou a mão na ponta do bastão e o rei falou: pode falar o que você quiser que eu vou conceder. Ela falou: eu quero a libertação do meu povo. Cancela esse edito aí, que esse edito aí de matar o povo judeu, isso tem a ver com a vaidade do Amã. E ela explica tudo lá, que o Amã tinha prometido pagar os soldados que matassem os judeus, tudo isso. E ele então fica irado e manda matar o Amã, né? E liberta o povo judeu. Então quer dizer, ela não disse não à covardia. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, os covardes, aqueles que recuam. Se você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, a Bíblia diz: você está cometendo pecado. Eu estou cometendo pecado. Então, deixa Deus usar a sua vida, os seus recursos, sua posição, sua influência, para que outras pessoas também sejam abençoadas, né? Se você não fizer isso, se eu não fizer isso, Deus vai levantar outra pessoa. Foi o que Mardoqueu falou para Esther, né? Esther, se você recuar, se você não quiser fazer isso, se você se acovardar nesse momento, Deus vai levantar outra pessoa. Mas talvez você tenha sido colocado aí para ter a oportunidade de abençoar o seu povo, de salvar o seu povo, né? E ela compreendeu essa mensagem, e a gente precisa compreender também, né? A nossa missão, ou o nosso legado, ele repercute na história, né? E atinge pessoas lá na frente. Como eu disse aqui, isso aqui aconteceu 30 anos antes de Esdras e Neemias serem liberados para reconstruir Jerusalém. Se Esther não fizesse isso, os judeus fossem mortos lá no Império Medo-Persa, Esdras e Neemias não existiriam para reconstruir Jerusalém. Entende? Então tem coisas que acontecem 30 anos atrás que vai reverberar na sua vida hoje. Tem coisas que você faz hoje que vai reverberar na vida de alguém, de um descendente seu, de um, sei lá, um bisneto seu, ou sei lá, um tataraneto seu, lá para frente você não tem nem noção, mas você deixou esse legado, você pavimentou o terreno dele, você pavimentou a vida dele para que ele fosse abençoado lá na frente. Você deixou essa herança. E é isso que Esther fez, né? Ela deixou essa herança, esse legado, ela pavimentou o caminho para que Esdras e Neemias tivessem depois a oportunidade, né? Alguns estudiosos vão falar, se você observar a Bíblia, você vai perceber isso. Mardoqueu, Esdras e Daniel foram pessoas tão influentes dentro do contexto do reinado medo-persa que viabilizaram assim que os judeus retornassem para sua terra e reformulassem tudo, né? Quem sabe você não foi chamado para esse tempo na igreja que você está, no trabalho que você está, na posição social que você tem, no dinheiro que você tem, nos dons, talentos e habilidades que você tem. Quem sabe você não foi chamado para o tempo de abençoar a vida de uma pessoa de alguma maneira, de abençoar o reino de Deus de alguma maneira.
Quem sabe? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe e que Mardoqueus possam ser usados por Deus para abrir os nossos olhos acerca da nossa missão, que não pode parar. Nossa missão não é entesourar bens, talentos e habilidades como se fossem nossos, não. Tudo está colocado em nós, tudo foi dado a nós para repartir e abençoar a vida das pessoas. Talvez com uma palavra, com um abraço, né? É o recurso que a gente tem na mão. Não precisa ficar pensando, mas eu não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho posição social, não sei falar bem. Talvez você não vai ajudar diretamente uma pessoa, mas você conhece alguém que vai ajudar essa pessoa. Você vai ser uma ponte. Entende? Então, não fuja da sua chamada, não fuja da sua vocação. Não vamos fugir, né? Deus nos abençoe. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações, nos ajuda a compreendê-la, e mesmo que a gente não compreenda, nos ajuda a vivê-la, pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meu sogro José Antônio, Raquel Perucci, todo mundo que está aí, o pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook, o pessoal do YouTube, Deus abençoe a vida de cada um de vocês.